Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudo do dia de hoje. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, gente, vamos dar início. E conforme dentro, né, das nossas conversas e tudo, um domingo será... meus livrinhos estão todos aqui, perto de mim aqui, fica na minha mesinha aqui. Nós vamos estudar o Vinha de Luz, né? Para remeter às passagens do Evangelho, né? Passagens bíblicas, né? Entre capítulos e versículos, na onde Emmanuel vem elucidando realmente o significado de grande parte de Jesus, de Paulo de Tarso, trazido pelos próprios discípulos, né? Mateus, João e tantos outros. E isso é um lado de uma lição mais moral, né? Uma lição para nós realmente significarmos e ressignificarmos realmente a essência do que Jesus veio nos trazer, que foi o conhecimento, o aprendizado por parte de nós, os exemplos a serem seguidos e a melhoria contínua do nosso espírito, que precisa se ressocializar-se de encarnação em encarnação, de hora em hora, de minuto em minuto, para com os nossos irmãos, claro, construindo o amor, a bondade, a humildade e a caridade. Mas também nos comprometemos a fazer um estudo mais analítico, né? Um estudo analítico. É legal a gente entender que muitos dos estudos baseados em obras, e claro que particularmente a gente está pegando as obras básicas, né, oriundo do Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, e pegando a primeira obra, inclusive o Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1857, e temos 5 obras básicas de Kardec, né, Allan Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo foi o Livro dos Médios, e aí a gente fala entre grandes obras, tá, gente? Nas grandes obras básicas, porque entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos é 1857, estamos falando do século XIX. O Livro dos Espíritos é 1857, o Livro dos Médiuns é 1861. Então, nós temos essa tocada de entendimento que, ficou 4 anos ali, né, sem escrever nada. Não, em 1859, teve um livro, era praticamente um livro de bolso, mas um livro, ele é mais curtinho e tudo mais, mas ele tem um livro que é chamado de O que é o Espiritismo, que é para o Allan Kardec também. Só que ele não entra muito na questão das obras básicas, né, que nós tanto levantamos 5, porque ele, na verdade, ele veio naquele momento em que era necessário dar um respaldo, até mesmo pelo próprio Livro dos Espíritos, para que dê a continuidade dentro do estudo. Inclusive, é um livro também que se envolve muito na questão de perguntas e respostas, né? Então, ele deu essa continuidade, mas ele não se sedimenta na questão de uma obra das básicas mesmo, né? Então, 1857, Livro dos Espíritos, 1861, Livro dos Médiuns, 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, ou seja, um ano após o Evangelho, veio o livro O Céu e o Inferno, e 1868 veio a última grande obra dele, que foi a Gênese, Predição e os Milagres, né? Então, a doutrina espírita, ela
ela se baseia numa base muito forte, oriunda da codificação da doutrina espírita e dessas obras que Kardec deixou. Kardec veio a desencarnar devido a um aneurismo em 1869. 1869, inclusive, um ano após o lançamento do livro A Gênese. Kardec estava trabalhando em outra obra na onde ele relacionava o magnetismo com o espiritismo. E pós-Kardec, óbvio que veio um livro chamado Obras Póstumas, na onde há remetência, inclusive, a conteúdos não lançados, que traz o Kardec, né? Poderia falar pós-desencarne de Kardec, trazendo as obras em trabalho, né? Inclusive, que estão em execução. Kardec, ele nasceu em 1804. Então, posso dizer assim, que Kardec, né, ele atingiu ali entre os 64 e 65 anos no desencarne dele, né? Ou seja, ainda jovem, mas um papel fundamental, Allan Kardec, um missionário, mas vamos entender um pouco a história dele. Kardec, ele é de uma família tradicional francesa. Quando a gente fala de família tradicional francesa, são famílias, de um certo modo, que carregam em si alguns valores. Valores muito destes, talvez materiais também, né? São filhos, ele é filho, né? De uma família de magistrados, né? Que já trabalhavam numa linha, inclusive, de educação, e é o caminho que ele tornou também real para ele. Kardec, ele foi viver na Suíça. E na Suíça, já em novinho, né? Foi bem novo, né? E por lá ficou até um bom tempo, né? Até a formar, né? Porque Kardec, ele chegou a formar com 18 anos de idade em Ciências e Letras, e ele estudou na escola de Pestalozzi. É interessante porque nós aqui de Franca, nós temos a escola Pestalozzi aqui, na onde ele faz uma remetência bem fina, com uma ligação bem da doutrina espírita, né? E ele estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça. E por lá ficou boa parte do tempo até a sua formatura. Ele é um professor humanista, né? Allan Kardec, ele é um professor humanista, é um professor que trabalha dentro das ciências e da filosofia, e por que se não falar que ele é um cientista? Para ele, era tipo assim, como que isso acontece? Eu não vou apenas acreditar, eu vou estudar, eu vou me preparar para entender como que isso funciona. E isso foi ótimo para a doutrina espírita. Porque não foi um aventureiro. Não foi, por dizer assim, um alucinado. Não foi um emocionado. Trabalhou-se na base, trabalhou-se na base real do que se deveria ser, estar e entender. Kardec, apesar de uma família tradicional, apesar de ter um histórico considerável familiar, mas Kardec, ele nunca foi um vislumbrado material. Uma pessoa, de um certo modo, simples. Ele, claro que ele ganhava dinheiro com suas aulas, ele também dava aulas particulares, como de química e tudo mais, né? Mas uma vez, Allan Kardec, na onde o nome original dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Esse é o nome dele da encarnação, da codificação da doutrina espírita.
E muitos vão perguntar, por que Allan Kardec, então? Né? Por que então Allan Kardec? É importante até falar que muitas das vezes o nome Allan Kardec, para nós francanos, ele soa muito a parte das vezes aqui em Franca como um termo muito pejorativo e muito feio. Por nós temos um hospital psiquiátrico espírito Allan Kardec aqui, e muitas vezes uma remetência um tanto quanto pejorativa, brincadeiras infundadas, que muitas vezes se utilizam para remeter a pessoas com tratamentos psiquiátricos. Olha como que nós temos que ficar atento a vários pontos, né? É importante falar também que o Hospital Allan Kardec, ele se mistura muitas das vezes com a história de José Marques Garcia, que pode-se dizer que aqui em Franca é o precursor da doutrina espírita. Nós temos uma história tão rica dentro de missionários que não há como contabilizar. Não há como contabilizar. É muito importante nós entendermos a história e o exemplo que cada um destes nos deixou e o legado de conhecimento e exemplo também que nós devemos seguir e nos esforçar. Então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, ele pegou, né, ele adotou esse nome de Allan Kardec porque em uma das comunicações com um espírito chamado Zéfiro, Zéfiro falou que ou havia convivido com ele em uma outra encarnação, na onde Hipólite, naquela encarnação, chamava-se Allan Kardec, ele era um sacerdote druida. E aí, Hipólite, ele de um certo modo adotou o nome de Allan Kardec para que de um certo modo, todo o trabalho dele na doutrina espírita não se confundisse com o trabalho dele desenvolvido no mundo material, que era um cientista, um professor, um formador de opinião. Então ele começa a utilizar Allan Kardec como se fosse uma outra pessoa, uma outra nomenclatura, mas não é para fugir de nada. É para apenas separar o Allan Kardec do Hipólite. Então, vocês vejam a grandeza de todo um trabalho e todo um esforço para que a doutrina espírita continuasse e codificasse. Quando a gente fala codificar, a gente vem logo de termos de códigos. A doutrina espírita, na onde a nomenclatura que nós damos a essa crença que nós temos, ela nunca deixou de existir. Então, é errôneo literaturas falar que Allan Kardec descobriu o espiritismo. Mas o descobrir o espiritismo, ele pode se confundir com o fundou o espiritismo ou algo do tipo. O descobrir o espiritismo é realmente eu pegar todo esse conteúdo e colocá-lo em prática porque ele existe, né? Então, muitas das vezes, o descobrir é isso mesmo, e não o descobrir de fundar. Ah, quem fundou a doutrina espírita? Não, Allan Kardec simplesmente veio nos mostrar o que já existe em todos os tempos, desde a formação do universo. Existe. E aí, o Livro dos Espíritos, ele veio oriundo até mesmo dentro de pesquisas que Allan Kardec veio a fazer. Por quê? Na França, bem no meio do século XIX, existiu uma onda muito grande de manifestações físicas, e isso era em grande escala, na onde, para nós, a doutrina espírita,
é considerado o fenômeno das mesas girantes, na onde mesas, cadeiras realmente se levantavam ao ar e ficavam meio que achacoalhando, girando e tudo mais. E aí, quando essa informação chega a Kardec simplesmente, não numa maneira incrédula, mas numa maneira de que eu vou ver o que acontece, vou ver algo racional que acontece. Só que esse fenômeno das mesas girantes, né? Não era só esses materiais que se levitavam e se chacoalhavam. Eram sons, ruídos, pancadas. E aí, principalmente nesse sentido, Allan Kardec se sentiu muito atraído. Porque as pancadas respondiam. As pancadas respondiam. Ó, se for sim, bate tantas vezes. Se for não, bate tantas vezes. Então você começava a dialogar com as pancadas. Logo, Allan Kardec levantou a consciência e a percepção de que se existe interação inteligente, existe princípio inteligente. Se todas essas movimentações elas se comunicam, existe um princípio inteligente. E aí Kardec entrou de corpo e alma e espírito de uma vez no estudo, na codificação, no codificar e decodificar a doutrina, de passar as informações que os espíritos tinham que nos passar. Essa comunicação ela foi necessária. Tanto que o primeiro livro da obra básica, que é o livro que nós vamos pegar como fonte de estudo, né, em domingos sequenciados, né, um domingo Vinha de Luz, outro domingo Livro dos Espíritos, que ele se pôs a interagir com esses espíritos, a perguntar o que realmente acontece. É um estudo científico-filosófico. É um estudo científico-filosófico na onde nós teremos grande base, realmente, de todos os acontecimentos. A doutrina espírita é a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Nós não vamos nos vislumbrar por fenômenos sem explicações. Nós não vamos nos vislumbrar de que a vida ela é única e que nós temos que viver ela intensamente. Ela é uma continuidade. Nós não vamos nos vislumbrar que existem casas mal assombradas. Na verdade, esse termo de mal assombrado, esse mal ele parte muito mais da gente do que dos próprios espíritos que habitam realmente locais que podem estar em sofrimento, podem estar em trabalho, podem estar perdidos, podem estar simplesmente brincando. Não, não funciona dessa maneira. Nós nos baseamos na fé raciocinada. Jesus, nosso mestre, não teve literal. Teve lições morais em cima de cada lição por ele deixada. As parábolas são literal, Rangel? Não. As parábolas são lições. Lições que nós, dentro do nosso desenvolvimento, temos que sim aprender. Olha, Rangel, para a doutrina espírita, tudo se tem a resposta? Olha, no estágio que nós estamos, a doutrina espírita traz grande parte da maioria das respostas. Nós vamos ver lições na doutrina espírita em que espíritos nos respondem assim: essa percepção vocês ainda não têm como desenvolvê-la. Então, claro, tem algo que vai além de nossas percepções, principalmente de um planeta de prova e expiação. Mas mais de 90%, que muitas das vezes a gente considerou mistérios de Deus, vai ter a resposta adequada, vai ter o raciocínio lógico embasado na verdade, no caminho, na verdade e a vida que Jesus nos orientou. Jesus falou que enviaria o Consolador.
Nós, que hoje, nessa encarnação, estamos no estudo da doutrina espírita, nós não cremos que seja o Consolador. Nós não acreditamos que a doutrina seja o Consolador. Nós sabemos que ela é o Consolador. Nós sabemos que ela é. Porque ela vem reviver o Cristo, esmiuçando as palavras dele, dando continuidade na fé cristã. Mostramos o verdadeiro sentido do amor, da bondade e da caridade. Doutrina espírita é bênção. Mas a proporção que aprendemos, também seremos taxados e cobrados pela falta de execução do aprendizado, pela falta da prática. Por isso que estamos estudando aqui. E é óbvio, na medida do possível, e até mesmo do impossível, procurar praticar o que realmente estudamos, lemos, nos orientamos. Doutrina espírita é o cristianismo vivo. É o cristianismo na sua mais bela acepção da palavra. Graças a Deus estamos nesse momento, nessa condição. Porque talvez numa outra encarnação vamos ter que remar muito novamente. Dentro dos nossos vícios, morais principalmente, talvez muitas das vezes a gente tem que remar bastante para, de novo, chegar dentro de uma doutrina que nos remeta à verdade. Pois bem, comecemos o estudo. E aí, conforme eu havia falado, nós vamos começar do começo. Mas eu vou fazer algumas ressalvas. Esse primeiro dia agora, né? Eu vou fazer uma leitura onde o título é Introdução ao Livro dos Espíritos, tá? E vamos entender e estudar em cima disso. Mas, nas próximas lições, porque, gente, antes de chegar na primeira pergunta de que o que é Deus, existe uma introdução muito longa. Então, no decorrer dos outros estudos, eu vou fazer um resumo, e pode ser que eu até utilize recursos de slides ou algo do tipo, que dá para eu compartilhar com vocês, e a gente pode ser bem assertivo nesse sentido, para que a gente trabalhe, olha aqui, olha esse tanto de folha aqui, ó, a introdução. Para que a gente trabalhe de maneira assertiva, entenda toda essa introdução e a codificação da doutrina, para que nós, num tempo hábil, cheguemos às perguntas, né? Onde a primeira lição é Deus. E a primeira pergunta é o que é Deus? Mas vamos continuar. É um estudo, gente. Fiquem à vontade para abrir o microfone, chegar falando, se levantar a mãozinha e eu não ver. Abra o microfone. Opa, tô aqui. E estamos juntos aí nesse estudo, que é muito importante para nós. Introdução ao Livro dos Espíritos. Com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era Espírita. Inclusive, gente, em abril, em grande parte dos locais, né, dos centros, é na onde se é comemorado o mês da doutrina. Tá? É o mês da doutrina espírita. Então, ó, com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era Espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador. Quem que é o Consolador? Jesus. Do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código, conforme a gente tinha falado, né, gente? Código, codificação, né? É o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum. E tampouco, né, gente, um best-seller. Ele não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante.
Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Nós tratamos em uma das lições anteriores, um dos estudos anteriores, né, a importância de nós lermos o livro, entendermos, estudarmos, né, compreendermos, mas depois de reler e pegar uma percepção diferente, né? Como nós fazemos em filmes, como nós fazemos em séries, fazer com as literaturas, e principalmente uma literatura tão rica quanto o Livro dos Espíritos, que vem em encontro a indagações que nós fazemos no dia a dia e que os espíritos, de maneira bem nobre e sabendo da missão da codificação, se propôs a trabalhar junto com Kardec para nos servir essa bandeja de luz que nós temos. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo. O seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impõe e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neo-espiritualismo. Olha só, né? Compreendemos bem. Não se existia nem a palavra espiritualismo, espiritismo. Existia algo e aí já vai para nós. Qual que é a diferença? Olha, espiritualismo, gente, igual, por exemplo, a Igreja Católica é espiritualista. Ela acredita na existência do espírito, ao ponto de falar, né? Vai para o céu, vai para outro local, né? Enfim. O protestantismo, né, a base evangélica, ela acredita no espírito também. Né? Acredita na a continuidade de algo. Vai ficar dormindo para depois se remontar e voltar, né? Quando muitas das vezes o protestantismo trabalha de um certo modo muito, até inclusive com dogmas, né? Tipo os demônios, é a existência de que há algo por detrás de todo esse corpo carnal, de toda a matéria, que, de um certo modo, intui as pessoas. Então, também, querendo ou não, é uma crença espiritualista. Mas o espiritismo, ele vem com a base de que, sim, acreditamos no espírito, acreditamos no espírito eterno, acreditamos nas sucessivas encarnações, acreditamos nos fenômenos de maneira racional que vêm a ser provocados pelo espírito. Então, o espiritismo, e aí, claro, né, o espírito e o ismo ali nos remete à ciência que estuda o espírito e todas as suas faculdades e todos os seus trabalhos que se envolve disso. Aí que está a diferença. O estudo do espírito, o estudo espírita. O espiritualismo é apenas um sentimento que corre por dentro dos dogmas religiosos. O espiritismo é estudo do espírito. Então, a palavra, mesmo essa palavra existia, falava-se espiritualismo e neo-espiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Não se estudava a fundo. Apareceu a imagem de um santo, na onde se basearam em um milagre e se ficou como milagre. Não, mas peraí. Tem um estudo científico, tem toda uma situação moral envolvida nisso. Não é o literal. Nossa, apareceu. Opa, peraí. Vamos estudar? O que é? O que rolou ali? Como que se fez essa imagem? Como que o espírito ele se comporta? Como que ele aparece num vídeo?
Como que ele se materializa na nossa frente? Como que ele se comunica com o médium? Qual que é a lição que ele tem para nos passar? A doutrina espírita vem nos fazer isso. E não transformar só uma aparição num milagre. É muito mais do que isso. É lição. É ensinamento. É recado. É mensagem. Que esses espíritos aparecem para nos passar. E não ficar somente preso, né, no que é os mistérios de Deus. E se nós pegarmos a estudarmos, nós vamos encontrar respostas. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Olha, até a pessoa negando a acreditar, isso mexe com ela. Isso mexe com ela. Porque procura ficar encontrando respostas até no duvidável. Mas mexe, toca de alguma maneira. Nossa, um copo se moveu? Ah, isso foi devido à inércia, e isso, e aquilo outro. A superfície estava meio úmida, fez com que, com atrito com o copo e tal. É desculpa, mas mexeu. É desculpa, mas nos tocou. E mesmo que certas personalidades que passaram e que passam entre nós falam que isso é obra do psíquico, mas tocou, chamou a atenção. Basta só estudar mais. Basta só estudar mais. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar estes livros na mão. E, gente, aqui ele vem tratando o começo com Moisés, tá? Ó. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, isso aqui me assusta. É uma obra de 1857, e aí, quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas. Olha, a gente até pode ter poucas civilizações primitivas no dia de hoje, né? Em 2023, né? Mas nós temos muitas ideias ainda primitivistas, ávidas de evolução. Precisamos também nos atentar e fazer um adendo com relação a isso. Porque a civilização primitivista, né, na época citada, né, era uma civilização bem chucra, na onde ainda vinha oriunda de muitos mecanismos e tecnologias mecânicas mesmo, que eram pesadas, né? A construção de uma roda, né? O descobrir o fogo e tudo mais, né? Civilizações que viviam-se ainda muito da caça e da pesca de uma maneira predatória irregular, né? E tudo mais. Mas se a gente vê, a gente ainda vive nessa situação irregular, mas enfim. E aí, olha aqui que vem nos trazer, ó. E quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, que seria a primeira revelação. Seria o pontapé inicial para que nós começássemos a crescer e entendermos o verdadeiro significado dessa vida, da encarnação ou das encarnações que temos. Tá? Então, ó, Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. É o que muitas das vezes os fariseus chegavam para Jesus e falavam: ah, mas está escrito nas Escrituras que nós devemos nos comportar desse jeito. Está escrito nas Escrituras e tal. É já obras oriundas, principalmente de Moisés, que eles carregavam em suas mãos. Traçar a linha do novo mundo e de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi
o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando esse povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E isso foi mais de 1.000.000 de anos depois, tá, gente? De Moisés para Jesus, foi um longuinho tempo dentro, né, de toda essa vida que nós temos aí. Apareceu Jesus e das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o evangelho. Os discípulos têm papel fundamental. A gente já tratou a respeito do desencarne de Jesus na cruz, né? E da volta dele dias depois, para que ele pudesse dar um combustível novo para os discípulos. Porque, sinceramente, eles ficaram incrédulos, entendendo que de nada serviu a vinda de Jesus. Jesus, opa, vamos lá que essa escolha dos apóstolos aí não foi em vão, não. Existe trabalho a se executar. Existe trabalho, pessoal. Nossas mãos, nosso espírito é ávido de trabalho. Esse trabalho requer renúncia, esse trabalho requer engajamento, esse trabalho requer solidariedade. E, por bênção, temos a doutrina para nos nortear o que Jesus já havia nos norteado. O Consolador, né? A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã. O código hebraico, em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia, cada um interpreta, né, essa codificação que Jesus veio passar e que os discípulos nos repassou de uma maneira. Interpretam de alguma maneira. Por isso que ele fala a questão de, muitas das vezes, assustadora e contraditória para o homem moderno. O evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, o que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Reparem que Jesus Cristo, ele é o centro, ele é o sol dessas três revelações. Moisés, Jesus e doutrina espírita. Na onde Jesus, ele vem com algumas corrigendas e algumas adaptações com o passado, mas vem demonstrar para o homem do futuro a continuidade de toda essa sabedoria e experiência espiritual no qual devemos nos residir. Então, Jesus é o nosso mestre infinito. Jesus, ele é o governador da nossa galáxia. Tem os seus enviados para nos orientarem, para nos proteger, para nos atentarem a enxergarmos realmente como são a história de vida, a filosofia, a ciência e a religião. Tendo a figura do Cristo Sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho,
também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade. Como se vê em João, capítulo 14, e o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec sobre a orientação do Espírito da Verdade no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. É tão importante a gente entender isso, gente, e a gente fazer um período cronológico aí, porque vem Moisés, e dos Moisés, né, há uma primeira codificação, né? Lembrando que Moisés, com a vinda dos 10 mandamentos, né, que era necessário para o mundo, para um povo ainda muito embrutecido, muito chucro mesmo, né? E era necessário um chacoalhão. E um principal auxílio de Moisés foi fazer com que Deus é único, né? Porque nós, dentro dos berços das civilizações, sempre se tratou como o Deus do mar, o Deus da água, o Deus da terra, o Deus do vento, o Deus das nuvens, o Deus disso, o Deus daquilo. E aí Moisés ele tem uma ação muito importante na questão de entendermos que Deus é único e ele é Pai. E lembrando que todas as escrituras e o próprio 10 mandamentos de Moisés, em grande parte das vezes, ele estava mediunizado, tanto que surgiu uma lei no próprio templo, lá no Egito, que era proibido se comunicar com espíritos. Se é proibido, era porque é verdade, né? Porque senão não se proibia algo que não existisse. E aí, com a vinda, né, das escrituras sagradas da Bíblia e, posteriormente, com a vinda do Jesus, baseado-se também numa Bíblia, mas depois se transformando no Evangelho do Cristo, né, trazido pelos discípulos, que é o que nós chamamos de Novo Testamento, né? Nós nos fundamentamos dentro deste Novo Testamento, esse Evangelho do Cristo. E que logo depois, na terceira revelação, que seria a doutrina espírita e pela codificação de Allan Kardec, então nós temos um embasamento muito grande dentro do campo do conhecimento, dentro do estudo. E veja bem que Kardec, ele veio nessa codificação e nesse trabalho, nesse mundo pós-moderno, que havia há pouco tempo, centenas de anos, saído da Idade Média, uma idade truculenta, uma idade de uma ignorância plena da destruição da pessoa, da destruição humana. Idade Média durou 1000 anos, aproximadamente. Então, reparem que poucas centenas de anos depois, em pleno século XIX, surge Kardec para codificar no que seria uma nova era. A era do Espírito. A era do Espírito no segmento do Mestre Jesus Cristo. Estamos na nova era. Estamos. Preste bem atenção. Já se passou muitos anos, inclusive, né? Se a gente for contextualizarmos, nós estamos ainda há 170 anos da doutrina espírita. Nós estamos há mais de 2000 anos após a vinda do Cristo. E nós estamos há quase, mas é menos, mas há quase 4000 anos da vinda de Moisés. Então, reparem que praticamente, de tempos em tempos, nos é encaminhado missionários com o engajamento necessário naquela situação de transição planetária. Nós estamos nesse momento aqui, no momento do estudo e na prática, na onde o nosso raciocínio lógico já nos permite a entender melhor tudo isso. O gatilho de Allan Kardec,
mesas girantes. Mas a lição dele é muito maior do que isso. A lição dele é muito maior do que qualquer fenômeno físico espiritual. Até porque essa trindade que nós carregamos dentro da doutrina espírita, né? Religião, ciência e filosofia, tão pouco. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, sua mãe já se comunicou muitas vezes com você? E seu pai? Já tem notícia dele? Olha, gente, isso, a doutrina espírita nos preenche de tal maneira, e nós sabemos tanto da existência do espírito pós-desencarne, que isso vai ser um detalhe que vai acontecer. Ah, no centro espírita que você vai tem mesa branca? Como que acontece? Os espíritos aparecem? O que eles falam? Olha, foquemos no Mestre Jesus, nas lições que ele nos deixou, todo o seu legado, o que os discípulos fizeram, o que a codificação nos fez, o que o Paulo de Tarso, em sua mudança de 180 graus, nos deixou de legado. E sim, o telefone toca do plano espiritual para cá. Mas, no desenvolvimento que a gente vai tendo, muitas das vezes a gente não precisa de uma carta escrita, e tampouco de um médium estar recebendo um ente querido. A gente sente pelas intuições. A gente sabe. A gente conhece quando espíritos amigos que estão do lado de lá, meu pai, minha mãe, meu primo, minhas tias, quem? Quem está do lado de lá? Quando eles vêm nos intuindo no que é melhor, a gente chega a sentir. A gente sente. Só basta a gente se equilibrar o bastante para entender essas comunicações que nós temos por intuição. Então, a doutrina espírita se baseia nesses 3 pilares, mas nos atentemos ao conhecimento da verdade. Quando veio o termo conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, olha, não manchemos essa frase. Conhecereis a verdade nos libertará. Porque ela é muito mais fina e sutil do que a nossa vã consciência pode vir a compreender aqui na Terra. Não há ninguém que possa utilizar esse termo de maneira errônea. É só estudando para entender realmente. Egeu, em suas lições de estética, mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental. Figuras gigantescas, de 2 cabeças e muitos braços e pernas, e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir se exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações. Mas acaba sendo dominada, e então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas. Veja bem, né, gente? De um certo modo, tantas vezes não são passado, né? E aí eu vou falar de uma maneira generalista mesmo, figurações tão tenebrosas, né? E nós carregamos isso há muito tempo, até em crenças. Tipo, se você fazer mal, você vai ser condenado eternamente ao mármore do inferno, né? Foi-se necessário no tempo de Moisés esses chacoalhos aí, muitas das vezes, né? E até mesmo no tempo do Cristo. Mas dar continuidade a esse tipo de raciocínio já é ausência de estudo. Respeitamos as crenças, mas precisamos estudar. E aí ele fala, mas acaba sendo dominada, então aparecem em mundos formas equilibradas e harmoniosas de arte clássica. Eu estou fazendo uma analogia do que está falando aqui. Que no início eram feitas, de repente, estátuas gigantes com 2 cabeças, vários braços e pernas,
como se simbolizasse alguma coisa terrível. E não, isso foi dando lugar às sutilezas, às artes mais sutis, mais modernas. Assim é a doutrina espírita trazendo o pós-Jesus e Moisés. Deixa eu ver, atingindo, porém, o máximo equilíbrio possível, o Belo mesmo rompe esse equilíbrio nas mesmas formas românticas modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos aparece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs, das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia. Passamos para o equilíbrio clássico do Evangelho e deixa a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Vou para o último parágrafo, vou abrir o microfone para quem quiser falar e logo já encerraremos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico. E o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Mas para cada síntese, não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica, temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias, que é Jesus, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vidas mestras da edificação da nova era. De Moisés para Jesus, Jesus fez as modificações necessárias e as readequações das palavras. Mas de Jesus para a doutrina espírita não mudou nada. Ela apenas veio mostrar, de uma maneira interpretativa rica, o que realmente significava cada passagem do mestre, cada palavra e cada ação por ele exercida, enquanto na sua encarnação de 33 anos até a sua crucificação. Né? A doutrina espírita é o cristianismo vivo. Querem falar? Fiquem à vontade. Angel, eu ia comentar o seguinte, quando você disse na curiosidade das pessoas quanto à doutrina espírita, de, você já conseguiu se comunicar com algum ente querido que partiu, tal, né? Eu fiquei pensando o seguinte, para quem nasceu em lar espírita e provavelmente teve uma evangelização, não ocorre esse tipo de questionamento. Mas para quem está conhecendo a doutrina espírita já na fase adulta, é normal, é natural. A primeira curiosidade que existe é essa, né? A comunicação entre o mundo físico com o mundo espiritual, né? Mas aí, a partir do momento que a pessoa começa a se aprofundar, começa a conhecer, participar de algum estudo e começa a ver como que é a responsabilidade, muitos, às vezes, nem permanecem no estudo, porque começa a perceber que a responsabilidade é muito maior do que se pensava. Com certeza. Porque a doutrina espírita não é apenas um fator de curiosidade, então vamos ver o que acontece. Não é isso, né? Mas eu tenho que te confessar, de certa forma, eu fui atraída por esse primeiro, da mesma forma que Allan Kardec foi atraído pelos fenômenos, né? Mas aí, quando você começa a aprofundar no assunto e começa a ver o que traz, porque foi brilhante nessa obra do Allan Kardec, porque através do Livro dos Espíritos ele trouxe os esclarecimentos, assim, né? Sim.
sobre os questionamentos. Depois, o livro dos médiuns, ele é bem complicado, mas tem que ser estudado, né, em grupo. Sim. O Evangelho, ele já vem trazendo muito forte para a gente a responsabilização, né, da vivência dos ensinamentos do Cristo, né? Então, de forma que ser espírita, né, no sentido literal da palavra, a pessoa precisa ter, assim, coragem de enfrentar, porque a gente vai perceber que não é deixar tudo nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, não. Eles nos mostram o caminho, mas somos nós, né, que temos que percorrer. É trabalho, né, Marley? É, Trabalho. Eu até sempre falo, pegando na base do que você falou, né? Eu até falo para Mirella, né? E eu já falei para vocês também. Eu sinto um orgulho muito grande nesse sentido, de quando a pessoa não era espírita e no decorrer da vida, ela tem gatilhos que a norteiem para isso, né? Assim aconteceu com a Mirella também, que já tinha passado por vários outros ensinamentos aí e nada conseguia também preenchê-la. Eu não sei se não tivesse nascido num lar espírita, como que seria? A gente não consegue dimensionar isso, mas muitas das vezes tem os curiosos que eles não querem entrar na doutrina. Eles, como lá no passado, principalmente nos Estados Unidos, existia o Circo dos Horrores, né? O chamado Circo dos Horrores, na onde existia uma plateia para ver situações ruins e vexatórias de irmãos com portadoras, né, de necessidades. Existe entre nós isso também, que muitas das vezes, até a Marley, mas você já comunicou com seu pai? Mas vem mais como um desafio, porque tipo, tá vendo o que você acredita não tem nada a ver? Você entendeu? Você não comunicou, você é espírita e não conversou ainda com sua mãe? Né? E aí vem mais essa questão de desafio de perjurar a doutrina do que conhecer a sua base. Eu costumo falar que, por exemplo, as cirurgias espíritas, a comunicação dos próprios espíritos, eles são ótimos gatilhos para que a sua fé, até então, talvez inerte, ela venha se movimentar. É um gatilho. Alguns, depois que conhecem a partir disso, seguem a doutrina, e aí é o que você falou, vem desenvolvendo e aprendendo. Outros, vai, bate e sai. Porque não entenderam o verdadeiro significado. A doutrina espírita, eu lembro muito bem na minha época de criança, muitas vezes alvejados pelos próprios amiguinhos de escola, que você recebia todo tipo de apelido, né? Você recebia todo tipo de apelido. Ali o que conversa com o morto. Ali, sabe? Eram coisas bem pejorativas mesmo, né? Oriundos de crenças que norteavam para esse lado. Mas a responsabilidade, na hora que você, por uma curiosidade, uma indagação, já falei para vocês, teve um lugar que eu prestei, que eu trabalhei em uma época, que a menina falou assim, nossa, mas vocês rezam, Pai Nosso? Quer dizer, né? As pessoas têm que entender que a nossa doutrina, respeitando todas as outras, mas ela é fundamentada pelo cristianismo. A religião, as lições de Jesus e de todos os espíritos amigos conosco, ele é principalmente muito maior para a nossa melhoria do que qualquer fenômeno físico espiritual que sirva somente de gatilho, né? E que nós vamos desenvolvendo no decorrer disso tudo.
religião, a filosofia faz nós entendermos a vida e os mecanismos e a logística que ela traça. E claro que todo esse lado espiritual, científico, né? Que no decorrer do tempo a gente tem as explicações. E aí a importância disso tudo, né? Livro dos Espíritos vai tratar de tudo isso. Primeira lição, Deus. Aí nós temos lições como... Deixa eu abrir um aqui qualquer. Considerações sobre a pluralidade das existências. Vamos lá. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Quer dizer, nós vai para lá, nós volta para cá. Como que é, né? E está tudo fundamentado aqui no Livro dos Espíritos. Mundo espírita ou dos espíritos. Então, nós estamos, direito de propriedade, roubo. Olha que coisa linda, né? É realmente um livro que lei do progresso, privações voluntárias, mortificações, e assim vai. Ocupações e missões dos espíritos. São mais de 1000 perguntas. Eu não gosto de quantificar realmente, né? Porque tem pergunta dentro de resposta. Mas o importante é entendermos que, com o estudo da primeira obra básica e com o raciocínio entre nós aqui, isso vai cada vez mais solidificando o nosso conhecimento ao ponto que pratiquemos mais, né? Pratiquemos mais. Entender que o convite já nos foi dado e que precisa mão na massa, né? Mãos à obra. A seara é grande, que os ceifeiros também sejam. Mais alguém quer falar? Então, vamos para o encerramento. Na próxima encontro nosso, né, se Deus aqui assim nos permitir, vai ser o livro Vinha de Luz e a lição vai ser a 2, Vê Como Vives. Então, vamos para o encerramento. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tenha um domingo e uma semana abençoada, com a graça de Deus. Sintonizemos com as boas intuições. Tomemos as melhores decisões baseados na nossa consciência e valores e pelas intuições mais benéficas possível. E que tenhamos paz, principalmente em nossos corações. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Tivanete, tia Marlene. Obrigado a Viviane, minha irmã, e ao tio Carlos também. Que sejamos abençoados e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Que assim seja. Obrigado, Rangel. Obrigado a todos pela companhia. Até domingo próximo, se Deus permitir. Até mais. Uma ótima semana para vocês. Obrigado. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos.